Começando mais um Take 23, eu sou Samuel Victor e hoje eu tô pra falar aqui da segunda temporada de Titãs. Eu finalizei os episódios e vou dizer o que eu achei da segunda temporada, se tá melhor que a primeira ou não, quais os pontos fortes e os pontos fracos, o que eu achei mais de interessante nessa segunda temporada, nessa continuação. Então chega aí pro vídeo, vamos parar de enrolação. Chega aí. A primeira crítica que eu faço aqui é do início da temporada, que praticamente ela termina o que estava acontecendo na primeira. Eles finalizam ali com a ameaça do Trigon, o pai da Ravenna e tudo mais. Só que pra mim aquele episódio é só o final da primeira temporada. Dava pra ter terminado lá mesmo e encerrado aquela história ali e não ter precisado fazer uso daquilo no primeiro episódio dessa temporada. E nessa segunda eles começam finalizando aquela história, sendo que não é uma coisa que se estende pro resto de todos os outros episódios. E acaba sendo apenas aquele coisa que aconteceu naquele momento e fica por isso mesmo. Isso vai impactar na Ravenna em si, mas não exatamente nos outros personagens ou na trama do restante da história. E uma coisa que eu achei muito interessante, que eu tenho aqui que seja um ponto muito positivo para essa série, foram a adição dos novos personagens, como o Aqualad. Você vê também a Rose, o Jericó, o Exterminador, que eu achei bem bacana, e até mais participação do Bruce Wayne nessa segunda temporada. Tirando um ou outro ali que realmente não vai continuar na série, ou talvez apareça em mais flashbacks, mas os que continuaram eu achei muito interessante. Fora isso, você consegue ter uma noção do que aconteceu com a equipe anterior dos Titãs, a equipe original, os tramas que envolvem todas elas e os problemas que fizeram aquele grupo acabar. E aí é legal a segunda temporada explorar esse background dos antigos Titãs, do porquê que eles acabaram, o que foi que aconteceu que fez a equipe se desmanchar, o que tá por trás da história desses personagens, e você explorar um pouquinho mais cada um deles. Tem alguns momentos que são um pouquinho chatos, mas na grande parte é bem interessante. Eu achei legal a segunda temporada ter abordado isso. Tem algumas coisas que continuam desagradáveis, principalmente quando a gente leva em consideração o CGI, que em certos momentos fica muito visível, tipo o bonecão lá de computador e tudo mais. Os maiores exemplos que eu achei nisso foi do Trigon. Quando você vê ele mais próximo, tava legal, o design do personagem, a criação e tudo mais, mas ele, junto com os outros personagens, você vê que é literalmente uma massinha de computador, é um bonecão digital e não consegue trazer tanta realidade à cena e fica realmente um pouquinho desconfortável de acompanhar aquilo. E isso se repete em alguns outros episódios, em alguns outros momentos, e então o CGI ainda é um problema em algumas partes dessa segunda temporada. O que acontece totalmente contrário em relação às coreografias de luta, que eu acho que são o ponto forte daqui. Juntando com a trama, os personagens e as características e personalidades de cada um deles, as coreografias de luta são incríveis. Com a introdução do Superboy, que é, pra mim, o melhor personagem dessa segunda temporada, pelo menos dos que foram adicionados e daquele que eles exploraram mais. Eu achei massa demais a forma com que eles inseriram o personagem e a forma com que ele foi utilizado. O Mutano também tem uma participação muito legal nessa temporada. Você vê mais o personagem, você consegue se apegar mais a ele. Talvez ele seja o grande xodó aí dos Titãs e também da maior parte do público. Eu acredito que seja assim, porque pra mim ele foi, e também da família do Exterminador. Eu achei que ele em si não foi uma grande ameaça à história. Apesar de ser muito perigoso, a questão dele era mais ligada aos antigos do que aos novos. Então, como ameaça, ele poderia ter sido mais, mas como background, como complementação da história, foi um personagem muito legal e muito bacana para essa segunda temporada, para essa continuação, para essa nova fase dos Titãs. E algumas soluções que ele entrega, cara, além de ser muito clichê, é feito de uma maneira porca, eu posso dizer assim, não querendo estragar a série. Da forma como foi feito, parece que foi tão forçado, não entrega o impacto que deveria ter e fica... Mano, não precisava dessa besteira acontecer, sério mesmo que vocês estão fazendo isso só pra entregar uma coisa que seria impactante, mas que não foi, todo mundo tá vendo que tá forçado demais. Então algumas decisões, principalmente pro fechamento da temporada, me incomodaram demais. Algumas escolhas realmente não precisavam ter sido feitas e da forma como foi feito é forçado demais e fraco pra história. Ainda assim é legal ver o surgimento aí do Asa Noturna, partindo do antigo Robin, largando a história dele como Robin, se descobrindo como Asa Noturna. É uma construção lenta, mas a forma com que eles fizeram me agradou demais. E aqui eu queria destacar, algumas pessoas vinham criticando o Bruce Wayne que tava nessa série. Pra mim é
fantástico, ele ficou incrível, funciona como alívio cômico em alguns momentos, coisa que você não espera de um Batman, por isso essa quebra de expectativa, e eu achei genial a forma com que ele participa, e a ligação dele com o Dick Grayson ficou realmente incrível pra mim, um dos grandes pontos fortes dessa temporada, que tem altos e baixos, mas com certeza o Bruce Wayne, na minha visão, foi um ponto muito forte. A segunda, eu achei que ficou na média, pra mim tá no mesmo nível na primeira, ela fraqueja em alguns pontos, mas acerta em outros, tem altos e baixos, como eu disse, poderia ter sido mais, mas pra mim fica no saldo positivo, algo ali entre 7 e 7,5, fica com aquele quesinho de poderia ter sido mais, mas no geral pra mim não é uma temporada de se jogar fora, até porque como tem algumas viradas na história que são bem interessantes, tem alguns acertos que realmente vale a pena você assistir. E aí, mas me diz, você já assistiu a segunda temporada de Titãs? Diz aqui nos comentários o que você achou. E se não assistiu ainda, o que você tem de expectativa para essa temporada? Me diz aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E antes de mais nada, deixe o seu like para continuar impulsionando nossos vídeos. E se não for inscrito, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo, porque é vídeo novo toda semana. Eu vou ficando por aqui e te vejo na próxima, hein? Valeu, falou!